Bom, vamos lá então. Entrevista importante para você acompanhar aqui no Expresso CNN. Eu converso agora com o advogado criminalista, Dr. Celso Vilardi. Dr. Celso Vilardi, Mona Lisa falando. Boa noite, bem-vindo de volta. Me ouve bem? Ouço bem, Mona Lisa. Boa noite, como vai? Sobrevivendo sobre esse breaking news sem fim que nós estamos sujeitos aqui no dia a dia do Brasil, mas vamos lá, precisamos muito da sua ajuda para entender. Acabamos de ouvir o presidente Bolsonaro falando que tem que apresentar ali a peça com bastante materialidade, tudo baseado então no artigo 52. Tenho certeza, claro, que o senhor já leu bastante. O senhor viu a tal materialidade no pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes? Olha, Mona Lisa, eu não vi a materialidade, não. Eu, inclusive, diria para você que em 32 anos de profissão, é uma das peças mais mal feitas que eu já tive a oportunidade de ler. É, na verdade, um pedido absolutamente atécnico. Não é um pedido técnico, é uma lamentação, é uma reclamação de quem se sente como vítima, que não tem nenhum fundamento jurídico de nenhuma espécie. Na verdade, inclusive, é um pedido equivocado, porque quando se reclama do inquérito existente no Supremo Tribunal Federal, que está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, na verdade, é um inquérito que foi julgado por 10-1 no pleno do Supremo Tribunal Federal. Razão pela qual, em primeiro lugar, se a reclamação é o inquérito, na verdade, não é um pedido de impeachment contra um ministro, e sim contra 10 ministros, o que equivaleria a dizer que são contra todos os ministros, porque o ministro Marco Aurélio, que votou contra, se aposentou. Razão pela qual é um pedido absolutamente atécnico. Doutor Vilardi, o senhor toca num assunto até, num tema, ou num aspecto que está até inclusive destacado na nota que nós já trouxemos ali, a reação então do Supremo Tribunal Federal, a ressalva em relação a exatamente a isso, né? Uma decisão do colegiado. Tenho certeza que o senhor viu também a reação do Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero perguntar para o senhor, esse é só um dos equívocos, na opinião do senhor? Seria mais então um lamento político do que um questionamento jurídico embasado? É isso, doutor Vilardi? Eu acho que na verdade, é um ato político. Ato político, sim. O que se pretendeu com isso foi apenas e tão somente um ato político, um ato de mau gosto, diga-se de passagem, porque é algo que tensiona os poderes da República e um ato, portanto, absolutamente incabível. Mas, afora o ato político, eu não vejo absolutamente nada, porque, além da lamentação em relação a ser investigado, que é uma coisa absolutamente incabível, isso tem que ser colocado nos autos do inquérito policial, o que remanesce é apenas e tão somente um reclamo contra o inquérito. E o inquérito não é do ministro Alexandre, é de 10 ministros do Supremo, que são os 10 ministros hoje atuantes no Supremo Tribunal Federal. Sim, doutor Vilardi, quando o senhor está falando, então, e trazendo para a gente a respeito desse equívoco, nós estamos falando de uma peça grande, né? Ali a argumentação principal em 18 páginas, mas a peça toda tem mais de 100 páginas, com os anexos, enfim. Deu tempo dessa apreciação como um todo, é isso? O senhor vê fragilidade, então, do começo ao fim da argumentação, doutor? Do começo ao fim, eu não vejo, sinceramente. Aliás, assisti agora na CNN a entrevista do presidente do Senado, que diz que também não antevê, sem ter lido a peça. Exato. Mas eu que li a peça, digo para você que, na minha opinião, na minha humilde opinião, não tem a menor chance de prosperar uma peça como essa, que é uma peça que sequer descreve um tipo que suscitasse a aplicação do impeachment de um crime de responsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal. O que existe ali é simplesmente reclamações e inconformismos. E isto, efetivamente, não é motivo para impeachment. Surpreende que um presidente da República escreva uma peça como essa. Aliás, existem vários trechos em primeira pessoa, sem ter um mínimo assessoramento. Razão pela qual que eu estou entendendo que isso não é um pedido de impeachment. É um ato político, é uma mensagem ao Supremo
e é um tensionamento entre os poderes da República, entre o poder executivo e o judiciário. É esse o objetivo. Ô, doutor Vilardi, a sua humilde opinião, não, né? É ótimo a humildade de quem tem um conhecimento, isso é maravilhoso para a nossa conversa. Humilde aqui, na posição de humilde sou eu, fazendo perguntas que estão na boca de todos, mas claro, o senhor com todo o conhecimento e experiência, dando a luz que a gente precisa, mas eu adoro esse tom de humildade, porque sim, coloca todo mundo no mesmo patamar e a conversa fica até mais clara. De tudo que o senhor leu, qual então é o ponto mais frágil disso que o senhor diz que é tudo menos uma peça jurídica? São vários. Em primeiro lugar, ele pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes em função de um ato do Superior Tribunal Eleitoral. Ou seja, o Superior Tribunal Eleitoral pede a investigação e ele joga isso na conta do ministro Alexandre de Moraes. Em segundo lugar, em função de decisões judiciais, algumas delas, inclusive, a pedido da Procuradoria-Geral da República, ele aponta que, em função de ter se decidido em determinado sentido, isso indica uma parcialidade. Então, assim, primeiro, na verdade, ele confunde suspeição com falta de decoro. Portanto, é uma peça, realmente é surpreendente, porque, na verdade, o que deveria ter sido abordado é, efetivamente, um ato do ministro que infringisse a lei que provoca o impeachment e, portanto, um crime de responsabilidade. Não há uma descrição de um tipo, efetivamente, que gere uma ação relativa à responsabilidade. O que há é uma reclamação do TSE e várias reclamações em relação aos julgados do ministro Alexandre de Moraes, que devem ser combatidos em sede própria. Se o presidente entende que as decisões são injustas, tem o pleno do Supremo Tribunal Federal para discutir uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Até aqui, as decisões do ministro Alexandre de Moraes têm sido respaldadas pelo Supremo, quando não por uma maioria expressiva de 10-1, por unanimidade. Então, o pedido realmente, eu acho que não objetiva o impeachment, objetiva uma sinalização política. Sim, bom, com essa fragilidade toda que o senhor aponta para a gente, dessa peça, então, o caminho no Senado não há outro a não ser um arquivamento, porque o presidente do Senado disse que vai submeter, então, estou até com a frase dele aqui, o senhor acompanhou a entrevista, então, aqui na CNN, vai ouvir a Advocacia Geral e dar os trâmites. Mas qual que o senhor acha que é o único trâmite a seguir diante dessa fragilidade que o senhor nos expõe, nos explica? Eu acho que é um arquivamento rápido desse pedido de impeachment. Não tem condições de ser levado adiante, porque realmente não tem nenhum tipo de fundamentação jurídica, que é que um pedido de impeachment deveria conter. Mas nós estamos falando de uma casa política, né, que é o Senado Federal, e todo esse tensionamento, essa crise institucional, todos esses elementos podem fazer com que as decisões não sejam tão urgentes como o senhor aponta que seja necessário diante de todas essas incongruências desse pedido de impeachment, então, feito pelo presidente Bolsonaro contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. É isso, doutor? É isso. Como eu disse, eu acabei de assistir o presidente do Senado conversando com vocês e, na verdade, é claro que existe em todo pedido de impeachment, inclusive, e não só em relação ao ministro Supremo, mas até ao próprio presidente da República, um critério absolutamente político. Mas esse juízo de admissibilidade, ele tem uma apreciação, como o próprio presidente do Senado disse, uma apreciação jurídica. É preciso que tenha algum tipo de conotação jurídica e a apresentação de um pedido juridicamente possível. O que eu não vejo nesse pedido é um relato que torne esse pedido juridicamente possível. Sim, doutor, o que o senhor ouviu dos seus pares? Claro que provavelmente todos estão conversando, os seus pares, colegas, conhecidos, gente de carreira, compactua da mesma opinião ou há alguma divergência com um ponto ou outro? Até agora, o que eu tenho ouvido é no mesmo sentido. A impressão geral que se tem é que o presidente quis dar uma satisfação para os seus seguidores, não é? Principalmente nesse momento aí de polarização nas mídias sociais. O que o presidente quis foi dar uma satisfação e
levar adiante aquilo que ele prometeu semana passada. Mas para levar adiante uma coisa como essa, seria necessário que tivesse um respaldo minimamente jurídico, que não aconteceu. Mas é um ato político, tanto que nós estamos aqui falando. Acho que parte do objetivo dele foi atingido porque é um ato político. Pois é, então o senhor está dizendo para a gente, explicando, até tem o meia-culpa que o Caio Junqueira, o nosso analista, também trouxe no final da peça ou no meio necessariamente, eu não sei onde está, mas é uma ressalva interessante, que na peça tem o tal do meia-culpa, em que o presidente diz, e o senhor se refere a isso, né, a trechos em primeira pessoa, nem sempre me utilizo das melhores palavras, mas o senhor está dizendo para a gente então que uma peça que se diz jurídica para questionar o impedimento de um ministro da principal corte jurídica do nosso país é apenas uma reação panfletária de rede social. Apenas isso, apenas e tão somente isso. Aliás, se não fosse isso, o presidente acho que teria tido cuidado de pedir para algum advogado analisar isso e colocar numa linguagem mais técnica. Como eu digo, eu acho que como peça política vai fazer sucesso na internet. Mas no meio jurídico é algo que só pode ser resumido numa única palavra, é estupefaciente. Doutor Vilardi, muito obrigada por nos atender nessa sexta-feira, que eu digo sempre, as sextas-feiras tem um quê de breaking news, e o breaking news de hoje, a notícia urgente, veio atropelando a tudo e a todos, e é muito importante, então, o senhor nos ajudar a analisar esse momento. Muito obrigada, bom fim de semana e até uma próxima, doutor Vilardi. Obrigado, Manalisa. Boa noite a você e a todos.